Graças a paz, Lagoinha The Field. Para os que me conhecem, prazer revê-los. Para os que não me conhecem, uma honra conhecê-los essa noite. Eu te digo que eu me sinto em casa, viu? Todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto em casa. Mas cada vez mais eu vejo o quanto essa igreja está linda. Que Deus abençoe vocês. Deus já falou muito através dos louvores. Deus já usou o pastor poderosamente. Eu não sei você, mas eu senti que eu preciso plantar uma semente significante para o que vai acontecer. Sabe por quê, queridos? Porque uma semente plantada é uma semente que germina. Eu tenho certeza que o tema da mensagem hoje, que o Senhor já ministrou no meu coração, vai fazer muito sentido para alguns anos, quando nós olharmos para o que Deus vai fazer através de vocês nessa cidade. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor. Muito obrigado por nos confiar esse altar. E quero que você aí, de coração aberto, sentado como você está, se você quiser abrir sua Bíblia, seja ela digital, papel, do jeito que você quiser, em 1 Coríntios 2:9, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aqui somente agradecer aos carismáticos que estão ali comigo, já me aturando, né? Amanhã a nossa terceira aula, e quero dizer que eu tenho certeza que vocês vão transformar essa cidade pelo que vocês estão recebendo, porque vocês não estão ali por acaso, não foram colocados ali porque desejaram. O Espírito do Senhor plantou essa semente, e eu tenho certeza que o versículo que eu vou ler aqui, eu quero desejar para todos os carismáticos que vão fazer, para toda a igreja essa noite, que está em 1 Coríntios 2:9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem crê diz assim: eu. Por que eu disse que antes de eu dar o tema, porque a gente vai falar essa noite, daqui a alguns anos vai fazer muito sentido o que vocês estão vivendo. Eu já olho e falo: meu Deus, como pode uma igreja com tão pouco tempo ser tão grande? Como pode uma igreja por tão pouco tempo ser tão relevante ao ponto de estar aqui dizendo: olha, braço cresceu, pessoas foram curadas? A gente precisa entender que é isso que nós precisamos desejar. Se puder, né, a gente quer colocar tema. Deus, ele é tão bom que ele deixa a gente até colocar tema na mensagem, né, queridos? Eu quero ministrar essa noite sobre o tema outro nível. Quem quer ir para outro nível? Eu não sei você, mas 2025 não me segura onde eu estive. Eu quero pisar ainda nesse ano em lugares que eu nunca pisei. Eu quero ver o que eu nunca vi. Eu quero sentir o que eu nunca senti, querido. Porque o apóstolo Paulo disse assim: esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão. Uma coisa eu faço, querido, é prosseguir. E nós estamos no primeiro mês do ano. É muito importante. Olha para o seu irmão e fala assim: seja intencional. Não brinca não, porque o tempo voa. 2025 apenas começou. Qual o ano que nós estamos declarando sobre Lagoinha? O ano da provisão. É muito interessante a gente estar todo o tempo atento por todos os dias da nossa vida que nós estamos vivendo. Eu queria usar um personagem essa noite para tentar fazer com que eu e você entendam um pouquinho da jornada desse homem, que ele conseguiu estar nos 3 níveis que Deus espera que eu e você estejamos. E por que eu escolho o apóstolo Paulo? Porque ele era homem tanto quanto eu e você. Porque ele era igual a mim e você, cheio de desejos, cheio de traumas, cheio de paixões, cheio de dificuldade. Quem aqui tem dificuldades? Quem aqui tem desejos que não queria ter? Quem aqui tem medo? Levanta a mão para mim. A gente precisa entender que essas coisas fazem parte da nossa natureza humana, da nossa natureza caída, mas Deus tem uma promessa. Quem aqui tem uma palavra sobre a vida dele? Quem aqui tem uma palavra de que as portas dos infernos jamais prevalecerá sobre ele? Levanta a mão. Quem aqui sabe que ele é filho de Deus, escolhido, separado, que ele é co-herdeiro de uma glória inefável, inabalável? Quem é que aqui sabe que a promessa de Deus está sobre a vida dele? Mas a verdade é, por que nós tememos? A gente até canta, temer por quê? Mas nós tememos. As ameaças nos paralisam.
Porque todos os dias nas nossas vidas nós precisamos de nos alimentar dessa verdade. Eu não vou ter tempo de contextualizar tudo para vocês, mas eu quero fazer uma introdução bem breve, porque se você abrir e chega na tua casa, abre e leia para você ter certeza do que eu estou falando aqui é a palavra. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, apóstolo Paulo começa a explicar para a igreja de Corintos a sabedoria com a qual ele ministrava. Ele começa a explicar para Corintos de que muitas das vezes ele vinha até eles com tantas palavras positivas, tantas palavras de verdade, tantas palavras de ânimo, porém, em muitas das vezes ele estava destruído, deslacerado, ele estava desesperançado, sofrendo. Tá falhando, né? Pensei que era eu. E aí, mudou aqui a voz. Apóstolo Paulo, ele traz essas verdades antes do verso 15. E ele começa a trazer para Corinto, dizendo assim: Corinto, eu não vim falar com você com aquela sabedoria do Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, e era poliglota e sabia de muita coisa. Corintos, não vim falar com você cheio de força. Muitas das vezes eu vim falar com você de coisas tão maravilhosas, cheio de dor, cheio de perseguição, cheio de medo, cheio de angústia. Queridos, o outro nível da nossa vida, ele jamais poderá ter relacionado com aquilo que a gente sente, muito menos com aquilo que está vivendo. Só vai viver outro nível na vida dele quem estiver realmente preso naquilo que os céus diz a nosso respeito. Porque entrar nesse lugar, sentir a presença de Deus, está tudo certo, essa casa é preparada, o culto é preparado, o ambiente é preparado. Quem acredita que Jesus está aqui, levanta a mão. Querido, só Ele nos traz aqui, só Ele enche uma casa como essa casa está, só Ele faz você sair de casa, vestir uma roupa, se perfumar e se apresentar num lugar saindo da sua casa, podendo estar dormindo. Sabe por quê? Porque só o Espírito nos convence que nós precisamos de Deus. Mas o mais interessante não é o que nós vivemos no culto, não é o que nós experimentamos aqui, é quando nós saímos daqui e nos deparamos com o mesmo problema, com a mesma realidade, com a mesma situação. E essa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar de quem somos e nos encher de esperança, porque esperança é a capacidade de esperar sem desesperar, querido. Porque os dias são maus, o dia jaz do maligno. Eu queria ter essa verdade para você e dizer assim, mentindo, que você não vai ter problema, mas é impossível, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fala assim: Ele venceu, e eu sou co-herdeiro dele, então porque ele venceu, eu também venci. Apóstolo Paulo, ele chega para Corinto, abrindo o coração dele, dizendo assim: olha, presta atenção, Corinto. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. Quando ele fala olho nenhum viu, eu e você precisa entrar no texto e olhar a gente nessa situação. Por que olhar a gente nessa situação? Porque agora nós fomos resgatados. E agora essa promessa que Paulo estava vivendo, ela faz parte da minha vida e da tua vida. Talvez a diferença de Paulo, minha e da sua vida, é o tanto que ele creu e o tanto que ele se entregou. Muitas das vezes nós entregamos por parte, porque o medo e porque a nossa natureza humana nos prende. E ele viveu 3 níveis que possivelmente, eu creio essa noite, que em 2 muitos de nós já estamos. Mas o terceiro nível, que é o outro nível, que eu creio que todos nós que cremos viveremos em 2025, é o nível que o apóstolo Paulo chegou. O primeiro nível é o nível da salvação, do encontrar com Jesus. Porque quando a gente é salvo, aquela paixão, aquele fogo, aquelas coisas malucas, por isso que tem até música que diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor. É muito interessante, porque a gente sente algo que a gente nunca sentiu, a gente ouve coisas que a gente nunca ouviu. É uma coisa muito estranha, porque a gente sai daquele lugar natural e começa a pisar com pés, sabe, muito certeiros em lugares espirituais, e a gente começa a viver uma vida maluca. Aí Deus levanta um homem como o pastor de vocês aqui, coloca o Espírito nele, ele acredita naquilo que foi dito a respeito dele, e a gente cheio do Espírito, cheio do primeiro amor, crê também e vai com ele. Aí muitas das vezes Deus levanta um profeta, e o profeta coloca o dedo na cara da gente, e essa noite Deus está me tendo como profeta. E eu queria dizer para você que ele tem um negócio com você. Você não está aqui de paraquedas, ele conta com você. Os seus filhos subirão aqui, tocarão aqui, eles serão médicos que impactarão as gerações. Eu tenho certeza, querido, que você sabe do que eu estou falando, porque Deus já falou com você. E o primeiro nível é o primeiro amor.
E aí a gente vive Salmos 37 e 25 com tanta força. A gente fala assim: olha, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando pão. É uma coisa tão maluca que a gente sonha assim, de uma certeza tão grande. E a minha pergunta é: por que isso ao longo do tempo vai se perdendo? Porque todos nós temos que ter muito cuidado com o meio. Nós temos o começo e temos o fim. E Deus nos chama no começo, não tem meio para Deus. Fala assim para o seu irmão: meio é negócio para o homem. Deus nos vê quando Ele nos resgata e nos vê pronto. E é por isso que Ele não desiste de nós. E é por isso que Ele não nos abandona. E é por isso que Ele está sempre nos dando uma chance. Porque quando Ele olha para você, pastor, Ele te vê pronto, com todas as promessas que está lá no Salmo 139 escrita ao seu respeito. Porque lá em 139 está dizendo assim: desde o dia que os seus ossos foram formados no ventre da tua mãe, eu te vi, e todos os seus dias foram escritos por mim. Deus está preso no que Ele escreveu por mim. E o problema do meio fala de o quanto vou aceitar aquilo que Deus escreveu para mim. E apóstolo Paulo vive isso. Ele encontra com Cristo no caminho a Damasco. Ali ele vive a maior experiência da vida dele. Aí ele vive a verdadeira conversão, porque de perseguidor ele se torna um apaixonado. É interessante que Deus, a primeira coisa que Deus faz com ele é tirar a visão. O brilho da glória de Deus foi tão grande que Paulo ficou 3 dias. Aí vocês vão ter que ler lá, tá? Para vocês aprenderem o que não leu, para ver se eu estou falando aqui ou não é. Ele ficou 3 dias sem ver. Ele ficou 3 dias sem comer. Paulo foi tomado por um poder e por uma convicção tão grande, que aqueles 3 dias, imagino eu, que Paulo ficou ali remoendo: meu Deus, olha o que eu fiz contra esse homem. Olha o que eu fiz, pai, olha o que eu persegui a igreja. Mas foi também um tempo tão importante para ele não se sentir culpado. Ele entendeu: ei, tudo que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse eu já teria. Agora eu vou fazer diferente. Algo foi me apresentado. Agora do que eu fazia errado eu vou fazer muito certo. Eu vou me levantar por essa causa. E apóstolo Paulo vai para Gálatas. E você vai ler, que eu não tenho tempo e eu não quero delongar, que lá no capítulo 1 de Gálatas, do versículo 11 ao 18, vai contar a peregrinação de Paulo. Paulo, ele vai se encher de Deus. E é interessante que isso aqui eu preciso ler para você. Mas olha, no versículo 15 ele diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Eu queria dizer que é isso que Deus está dizendo para você essa noite. Querido, Ele te separou desde o ventre materno e chamou a sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aí você vai ler lá que ele ficou 3 anos, querido. Depois de 3 anos, ele ficou 3 anos se alimentando, sendo alimentado pelo Espírito, se enchendo da palavra de Deus, conhecendo aquilo que ele não conhecia. Paulo era convicto, ele estava naquele primeiro amor. Quantos de nós, eu não sei você, mas quando eu me conheci, que eu me converti, eu me enchi de uma paixão tão grande. Nos 8 primeiros meses de crente eu tinha lido a Bíblia toda. Eu tinha uma vontade de orar. Eu me lembro que eu era daquela época que os pregadores nem respiravam para pregar. Eles mudavam a voz e eu ficava lá na frente do espelho tentando mudar a minha voz, porque eu tinha uma paixão, um fogo e uma convicção de que Jesus havia me alcançado por algo muito forte e me pegou. Eu estou falando para vocês, queridos, de coisa de 25 anos atrás. Eu sei que aqui na nave da igreja tem pessoas assim. Ele sabe que o Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará. Ele sabe que nenhuma momentânea aflição poderá separar ele da glória de Deus. O problema é que o tempo vai passando. O problema é que algumas promessas demoram muitas das vezes a se cumprir. O problema é que muita gente começa a contaminar aquilo que Deus falou a nosso respeito e aquilo que as pessoas acreditam, e começa a roubar esse primeiro amor. Não tem como você ir para outro nível se você não passar no primeiro amor. O primeiro amor é o primeiro nível. É um nível de encontro, é um nível de convicção, é um nível de chamado. O seu pastor vai falar melhor ainda sobre isso semana que vem, porque ele vai pregar sobre chamado. Por isso que quando ele fala sobre chamado, ele fala: traz todo mundo, traz não crente, traz quem te perturba. Porque quando ele descobrir que ele tem um chamado, tudo vai mudar na vida dele. Se tem uma coisa que todos nós desejamos na nossa vida, é ser chamado pelo nosso nome. Eu tenho um problema com o nome, eu fico desesperada
dando aula, porque eu queria saber o nome de todo mundo, porque é tão importante quando as pessoas nos chamam pelo nosso nome, a gente se sente o quê? Pertencente. E esse primeiro amor invadiu a vida de Paulo. E Paulo entendeu que a vida que ele vivia já não fazia mais parte dele, que foi apresentado para ele uma novidade de vida. E é por isso que você que está aqui na igreja vê o batismo acontecendo. É isso que acontece. Aí o batismo faz o que? Agora você vai morrer por tudo que você viu, por tudo que você ouviu, por tudo que foi te apresentado, e agora você vai nascer, e agora está sendo apresentado para você uma novidade de vida. Isso é igreja. É por isso que essas fases é tão importante. Por isso que muitos de nós passamos, e muitos de vocês talvez que daqui em presente vai passar bem em breve. E ele foi para o segundo nível. O primeiro nível é o quê? É o nível que eu não duvido de nada. É o nível que eu estou tão cheio de Deus que nada mais me importa. É o nível que eu estou acreditando. Tudo que fala eu acredito. Eu estou tão ligado em Deus. Eu estou tão apaixonado por Deus, que tudo que eu quero é Deus. Quem já viveu isso? Quem está vivendo isso? Levanta a mão para mim. E aí o apóstolo Paulo é levado ao segundo nível. E o segundo nível é o nível, fala assim, o meio, que é o nível do chamado. Todos nós entendemos da parte de Deus que seja no altar, seja fora dele, nós somos chamados para alguma coisa. Quem aqui é líder? Levanta a mão. Agora eu queria pedir com muita humildade que toda a igreja levantasse a mão. Levanta a mão. Os carismáticos já levantaram. Porque você é líder da tua vida, você é líder da tua casa, você está o tempo todo liderando alguma coisa, você é líder do lugar que você está, porque nós carregamos uma liderança individual. Por isso que Jesus disse, todos vão e preguem o evangelho. Querido, nós precisamos agora, em 2025, sair desse lugar de achar que pregar o evangelho é só no altar. Não, o que está acontecendo agora é que o Senhor está nos alimentando, o Senhor está nos ativando, o Senhor está nos lembrando quem somos e o porquê nós existimos. Mas a nossa pregação, ela é a tempo e a fora de tempo. A nossa pregação, ela é toda hora. Porque quer comais, quer bebais, tudo o que façais para a glória de Deus. Querido, quando você está comendo, você está agradecendo a Deus. Quando você está trabalhando, você está agradando a Deus. Quando você está casado, você está agradando a Deus. Quando você está educando seus filhos, tudo que eu faço, o fato de eu respirar, precisa ser para a glória de Deus. E aí é que entra o grande problema. Porque o apóstolo Paulo, ele aqui se vê indo. Ele volta de Damasco, ele volta do reencontro, ele volta cheio, e ele falou, agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou cheio demais. Eu quero dizer uma coisa para você, se você não está fazendo nada, porque você não está tão cheio. Porque quando você está cheio de Jesus, a primeira coisa que você quer fazer é fazer alguma coisa. Eu preciso servir, eu preciso falar, eu preciso apresentar, eu preciso que as pessoas conheçam e sintam o que eu estou sentindo. Quem está comigo, diz eu? Vocês entendem que é impossível, quem está cheio transborda. E ele volta cheio de convicção, cheio do céu. Só que ele vai. E o problema do meio é que a gente vai cheio da convicção, mas vai com um bocado de nós mesmos. E é por isso que nós precisamos mudar de nível. Porque o apóstolo Paulo vai para a viagem missionária. E na primeira viagem missionária que ele faz, ele tem um BO com o João Marcos. E ali ele cheio das convicções, cheio do chamado, e pensa num homem que foi chamado e foi ousado no momento e no tempo de vida dele. Ele escreveu as 3 epístolas mais lindas. Paulo viveu coisas que nenhum dos 12 apóstolos que andaram com Jesus em vida viu. Ele diz que ele foi apóstolo escolhido por Jesus Cristo. Não foi porque ele andou, mas foi por escolha da capacidade. Ele era um homem preparado para ocupar o lugar que ele ocupava. Só que Paulo vai como muitas das vezes nós estamos vivendo, e é o que está nos paralisando. O nosso pastor sobe, fala e lança o desafio, querido, que não tem nada a ver com ele, mas tem a ver com o reino que Deus implantou nele. E a oportunidade que ele nos deu aqui nessa noite é de ser participante de algo que tem começo, mas não tem fim. Querido, vai começar aqui, mas lá na eternidade, lá na coroa, vai estar as pedrinhas de tudo que você fez para que uma alma fosse salva. E sabe o que é que a gente faz? Aqui em Deerfield não tem disso, mas muitos lugares tem. Faz assim, não, ele está falando isso para ele. Ele está falando isso porque a igreja é dele. Ele está falando isso, querido, não. Apóstolo Paulo fez isso, olha, eu vou. Mas quando ele voltou, ele não gostou do jeito de João Marcos. Esse é um grande problema do meio, porque a gente começa a não falar mais com a sabedoria espiritual. A gente começa a misturar o que é de Deus com o que é da gente. Fala assim, aí
dá ruim. Querido, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que traz vida é 100% de Deus. 2025 vai ser o melhor ano da tua vida se você mergulhar mais águas profundas com Deus. 2025 vai ser algo que nunca você viveu, que nunca você experimentou, se você aprender a conhecer um pouco da vontade de Deus. O problema de Paulo não foi a viagem, o problema de Paulo não foi o dom. Paulo começa falando muito de si. Paulo começa explicando muito quem ele era, e no meio do caminho ele foi vendo que ele falava de Deus e ele falava dele. O Senhor essa noite quer tirar tudo que é de nós que atrapalha dele. O Senhor essa noite está dizendo para mim e para você que o seu casamento não é o problema, o seu cônjuge, o problema é você ainda que não derramou sobre ele o amor. E o amor, ele é sofredor, querido. Não busca os seus interesses próprios. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Sabe quando que as nossas igrejas e os nossos ministérios, eles vão explodir? Quando a gente parar de ir com a gente. E Paulo por muito tempo ficou preso aqui. Olha o que ele escreve em Colossenses: tudo que fizeram, faça de todo o coração. É todo, fala assim, todo. Coração é mente, querido. Coração é a nossa caixa das nossas emoções. Por isso que assim como tu pensa, tu és. Se a gente deixar um pensamento ruim entrar, ele azedou tudo. Parece que não, mas ele vai atrapalhar tudo. E tudo que nos atrapalha de prosseguir, de prosperar, de crescer, de edificar, de construir, somos nós mesmos. O Evangelho, ele não veio para nos melhorar. Ele veio para nos transformar. O Evangelho não veio para que a gente achasse. Ele é a maior convicção da tua vida. Quando a gente diz assim, 1.000 vai cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, só viverá isso quem crê. Nós estamos aí num momento de transformação. Aí Satanás, ele é tão sujo que ele pega algo que vai fazer bem para a igreja, vai fazer bem para a família, vai mudar a realidade do nosso país, que é o presidente que entrou, e aí ele começa a colocar medo por causa dos rumores de imigração. Querido, eu quero dizer para você que ele vai mandar para casa bandido. Você ele não vai mandar. Ele vai mandar para casa aqueles que não têm compromisso com esse país. Você ele não vai. Por isso que o justo viverá pela fé, querido. Essa noite o Senhor vai dizer para você assim, olha, pode andar certo, porque aquele que anda na luz como eu, Cristo na luz está, a treva não tem comunhão com você. A gente como igreja ora para um governo vir. Aí sabe o que Satanás faz? Começa a amedrontar. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Isso não veio para te destruir, isso veio para te evoluir, isso vai te abençoar. Eu quero declarar essa noite que nós viveremos os melhores anos da nossa vida, que Deus vai te prosperar como nunca, mas nós vamos precisar de usar nossa fé como nunca. E apóstolo Paulo, ele começa a ver que ele não consegue ficar de fora do que Deus estava fazendo. O grande problema é nosso, que às vezes a gente não consegue ficar de fora, a gente quer interferir. E todas as vezes que o apóstolo Paulo interferia, ele interferia com o sentimento dele. Fala assim, um problema é o que eu sinto. Porque se o que eu sinto me tira da convicção do que eu sou, pode falar, do que eu sou, deu ruim. E ele esquecia que ele havia sido alcançado. Só que ele começou a ter uma consciência no período do meio. O que nós estamos vivendo como igreja é justamente esse meio. Nós sabemos que tem algo que a gente nunca viu. Nós sabemos que tem algo que a gente nunca ouviu. E nós sabemos que tem algo que a gente nunca experimentou. Eu pelo menos sei que tem muita coisa boa aí que eu não experimentei. Tem muito milagre que Jesus já fez que eu ainda não pude capaz de ver. Olha só, querido, fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Você sabia que isso é bíblico? Provar e ver. De apóstolo Paulo vai e faz a viagem. Só que ele vai cheio de Deus, cheio de convicção. Só que ele percebe que alguma coisa estava errada. Se você lê em Romanos 7, 21 a 25, ele começa a falar de uma narrativa que ele começa a entender o homem exterior e o homem interior. Apóstolo Paulo se pegou fazendo coisas que não era para ele fazer. Ele dizia assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu me pego fazendo. Tem uma coisa de errado comigo. E fala assim, agora começou a ficar bom. Porque quando eu tenho consciência, eu começo a ficar bem. Não é para desesperar, querido. Não deixa com que a sua consciência de que algo ainda não
não está bom te paralise ou te faça ser vítima. Ou você é vítima ou você é vencedor. O vencedor venceu dor. A gente precisa encarar aquilo que nos tira de Deus. E apóstolo Paulo começa a ver que tinha algo nele que tirava ele de Deus. Tinha algo que afastava, porque ele conhecia Deus. Fala assim: eu conheço Deus, então eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. E ali ele fala, ele cai numa consciência. E foi essa consciência que permitiu Paulo a sair do ponto 2 para o ponto 3. Foi essa consciência que fez com que Paulo saísse do lugar que ele interferia e foi para um lugar que ele não interferia mais. Querido, o meu tempo está indo, mas eu preciso dizer, olha só que lá em Gálatas, ele escreve e começa a ter essa consciência. E quando ele tem essa consciência, sabe o que ele faz? Ele toma uma decisão, fala assim: consciência só é consciência se houve transformação. Se não, querido, não é nada, não é consciência, é pior. Porque a Bíblia diz que aquele que conhece e não pratica é semelhante a um homem que é igual o cão que volta ao seu próprio vômito e o aporca uma vez lavada a sua própria lama. Jesus não nos traz aqui e a gente não fica ouvindo o sermão domingo, quarta. A gente não vai para o carisma, a gente não liga o YouTube, a não ser para nos confortar e nos transformar. Essa palavra não vem para massagear nosso ego. Essa palavra vem para lembrar que tem algo mais excelente, algo mais glorioso, um lugar maior para a gente acessar. Querida, a mesma vida é coisa de gente normal. Quem vive no sobrenatural vive uma vida de novidade. Olha, eu preciso amanhã ser melhor do que eu fui ontem. O que eu fui ontem foi até ontem. Tem gente aqui que vive de passado. Ai, porque lá no Brasil eu fazia. Ai, não, querida, essa noite o Senhor vai dizer para você que Ele vai te usar na medida dele, que é recalcada, sacudida e transbordante. Mas tem que haver uma consciência. Aonde é que eu estou? Eu sou ainda aquele que estou ali do primeiro amor, recebendo tudo, mas eu não deixo esse amor me transformar, essa palavra me libertar. Eu estou aonde? Eu já estou fazendo a obra, mas eu estou chegando direto para o pastor e dizendo: olha, fulano não merece estar aqui, ciclano não. Queridos, isso tudo fala de nós. Da mesma maneira que ele não está pronto, nós também não estamos. Da mesma maneira que aquele colega do trabalho que você quer morrer por causa dele, Deus está te dando a oportunidade de você ser usado por Deus para transformar ele através da sua humilhação. Porque a Bíblia diz assim que os humilhados serão exaltados. Eu nunca vi alguém humilhado ser humilhado, eu só vejo um exaltado ser abatido. A oportunidade que nós temos como igreja de fazer o nome de Jesus conhecido com a nossa maneira de viver é muito grande. Os nossos filhos vão conhecer Jesus com a maneira que nós somos casados. Os nossos filhos serão apaixonados por Jesus mais do jeito que a gente é apaixonado pelo nosso cônjuge. É muito mais do tempo que nós gastamos na igreja, é muito mais do tempo. Não, querido, é o tempo que nós gastamos em devoção a Deus, servindo um ao outro. Queridos, apóstolo Paulo diz: eu não posso mais ser esse homem. Então ele trouxe uma consciência e diz: eu preciso estar vivo de corpo, mas morto da minha vontade. Sabe o que é que vai levar a gente para o outro nível? E o outro nível, querido, é o nível de ser. É o nível quando você tem toda a convicção de que você é filho de Deus. E porque eu sou filho de Deus, eu posso ter. Porque o ter fala de conquista, mas quando eu tenho na qualidade de filho, eu entendo que eu só tenho e só faço porque Ele me capacitou. Essa noite o Senhor está querendo tirar a gente do primeiro nível, do primeiro amor, porque no primeiro amor você ainda está achando que você nunca está pronto. Você está buscando, está apaixonado, mas você está cheio de medo de fazer. Mas o segundo nível também é perigoso. A gente se encheu um pouco de coragem, mas a gente vai para o segundo nível e faz muita coisa cheio de Deus, porém muita coisa cheio da gente. Aí a gente vive numa guerra do homem exterior com o homem interior. Mas essa noite o Senhor quer nos levar para este lugar aqui, olha. Olha esse lugar, Romanos 7, 21, 25. Assim eu sei o que acontece comigo, e isso quando quero fazer o bem, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Queridos, o que eu tenho convicção move o que eu faço. Se eu sei que o que é certo e faço o errado, tem uma coisa errada, tem uma coisa que me paralisa. Essa noite o Senhor, Ele está nos alinhando com o que Ele fala e com o que nós fazemos. Porque quando Ele fala e eu faço, eu me
torno, eu me constituo quem eu sou. Quem eu sou? Filho de Deus, co-herdeiro dele, representante dele. Querido, nós somos tão fortes. Vocês estão aqui em The Field, região. Vocês são o representante de Deus nesse lugar. Aonde um de vocês pisa, o reino de Deus chega. No trabalho de vocês, o reino de Deus chega. Na escola de vocês, o reino de Deus chega. Aonde vocês estão, vocês representam o céu. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquilo que a minha mente aprova. Olha, ele me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática eu sirvo a lei do pecado. Essa noite, essa mesma consciência de Paulo, que tem nos feito conhecer algo, mas fazer algo totalmente diferente, ela chegou aqui. Queridos, é janeiro, é começo de ano. O Senhor tem grandes coisas preparadas para nós, mas nós jamais vamos viver algumas coisas vivo. Tem coisa que a gente só vai conseguir viver morto pela nossa vontade, morto pelo nosso sentimento. Vocês acham que ser feliz no casamento é fácil? Eu amo falar de casamento. Porque casamento é escola de caráter. Ninguém conhece a nossa nudez. O meu amor foi embora hoje. Quem estava de manhã o viu lá. Ele conhece quem eu sou na íntegra. Você sabe quem é que me conhece? Os meus filhos, que vê a nudez na minha casa. A maior igreja e a maior oportunidade que nós temos de viver a morte da nossa vontade é em casa. Querido, só existe casamento feliz se existe casamento de amar um ao outro, servir. Não é mudar o outro, é mudar você para ser parecido com o outro. E as nossas mudanças mudam o outro. Sabe o que vai fazer com que The Field exploda facilmente, sem pouco esforço? É o quanto nós estamos dispostos a não andar por aquilo que a gente sente, mas andar pela verdade da palavra que é pregada nesse lugar. Sabe o que vai fazer vocês atingirem o alvo de 10% da comunidade, do local que vocês estão inseridos? Essa é a visão da nossa igreja. É o quanto vocês movem por fé e não por vista. Apóstolo Paulo, ele estava preso, querido. Ele estava preso e ele estava fazendo reflexão. Você imagina um homem preso, prestes a morrer, dizendo assim: olha, traz os livros, traz os pergaminhos. Eu me sinto sozinho, mas eu estou escrevendo a vocês dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, eu aguardei a carreira e eu guardei a fé e terminei a carreira. Mas uma coisa, antes dele escrever isso, ele escreve: vai lá e traz João Paulo, porque ele será muito útil para a obra do Senhor. Sabe o que ele estava fazendo ali? Ele estava fazendo concerto. Ele estava olhando o menino que entrou afoito e o homem que ele terminou. E por isso ele foi capaz de viver. Querido, o terceiro nível não é para menino, não é para menina. Coisas grandiosas de Deus não é pessoa que faz o que quer, criança faz o que quer, homem e mulher faz o que precisa. Deus conta com a geração. Ai meu Deus, será que vocês podem pregar comigo? Deus conta com a geração que está disposto a fazer a vontade de Deus. Aquilo que olho não viu, filho, é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu convido vocês para se colocar de pé, porque eu já estou me encerrando. Gálatas 2, Lucas 14, 26, 27 diz assim: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. É muito lindo, querido, nós desejamos e nós vamos viver, porque as coisas dos céus, elas estão prontas para ser vivido na terra. Eu tenho entendido, pastor Diego, que muitas
muita gente vai chegar no céu desinformado, porque Jesus disse que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem muita gente achando que paz é só para o céu, que bênção e alegria plena é só para o céu. Não, querido, é para a terra, porque quem morre sabe que a momentânea aflição não é nem para comparar com o preço de glória que há de ser revelado. Esse momento difícil que você está vivendo aí na sua vida, querido, ele não é para te matar, ele é para provar que você não está só, ele é para provar que Deus está contigo e que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele é para lembrar para você o que o salmista disse: aqueles que semearam chorando retornarão sorrindo. Eu só vou viver o terceiro nível quando as minhas emoções não roubarem a convicção de filho de Deus que eu sou. O tanto que eu vou ganhar está relacionado ao tanto que eu estou disposto a perder. Eu termino 2 Coríntios. Apóstolo Paulo vive o que eu estou almejando viver em 2025. Eu queria incendiar vocês. Eu queria dividir com vocês a minha oração na virada do ano. Foi essa. Foi esse versículo que eu orei. Ele disse assim: conheço um cristão que há 14 anos foi levado ao céu de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu, se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ouvi coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram a minha fraqueza. Apóstolo Paulo aqui estava no terceiro nível. Antes ele falava da quantidade de língua que ele falava. Antes ele falava do lugar que ele havia estudado. Antes ele falava do judaísmo tão profundo. Ele tinha sempre mas eu, querido, o Deus procura homens e mulheres que têm até medo de falar das habilidades e da experiência que ele viveu. Paulo estava falando dele. Ele tinha tido um arrebatamento de espírito, mas o nível de maturidade dele era tão grande que ele disse: eu não quero estragar o que eu estou vivendo, eu não quero estragar o que eu vivi. Eu entendi que tudo que eu vivi até hoje não passa de esterco, que tudo que eu faço de mim sozinho não passa de um fracasso. Sabe o que é sucesso, querido? Sabe o que é sucesso? Sucesso é você fazer com Deus. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade é você incluir Deus nos seus planos. Deus tem planos de bênção e não de mal, para vos dar o fim que desejei. Porém, queridos, você só vai ser 100% satisfeito se Ele estiver com você. E essa noite o Senhor nos convida a sair desse lugar, a sair desse controle, a sair desse lugar em que nós queremos controlar. Eu sei que eu preciso ir, mas eu não vou porque eu não estou vendo. Eu queria lembrar para você que o que te trouxe aqui foi a fé. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Nós cremos por causa dele. Nós não somos bons nem para crer, querido. A Bíblia diz que até o desejo de adorar que há em nós vem dele. Se você sentiu um arrepio aí, é porque ele te colocou essa vontade. Nós não somos bons nem para adorar. Será que você pode levantar sua mão e dizer assim: Senhor Jesus, eu me rendo à tua presença. 2025 vai depender do nível de intimidade com ele que você vai construir. 2025 vai depender do nível que você está disposto a abrir mão das suas vontades para fazer a vontade dele. Eu queria que o louvor cantasse um refrão de uma canção e que você adorasse e pensasse em o que foi falado essa noite. Que nível você está? Que lugar você está? Qual é o lugar que você se encontra? Porque o desejo de Deus para mim e para você é você experimentar a promessa dele, como está escrito: aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou no seu coração, são as coisas que ele tem preparado para os que o amam. Adora o Senhor.